galera, acompanha futebol comigo, beleza? Meu nome é Valmir Ferreira, esse canal Vulgo Fute, bora falar, porque a rodada do Domingão pegou fogo de campeonato brasileiro, luta pela liderança pegando fogo, tudo isso muito mais no vídeo de agora. Antes de mais nada, eu te convido a se inscrever no canal, vem fazer parte da família Vulgo Fute, a família que mais cresce aqui no YouTube, bora pro vídeo. Bom, galera, feito da vitória do Flamengo agora há pouco, que venceu dentro da Neoquímica Arena o Corinthians de virada. Bom, mas foi um primeiro tempo totalmente dominado pela equipe do Corinthians, que teve chance não só de abrir o placar ainda na primeira etapa, como também ampliar o marcador. E o Roberto teve a chance ali mais clara do jogo, que foi quando foi para cobrança de pênalti e simplesmente decidiu dar uma cavadinha para cima do Rossi. Eu acho que o Roberto não percebeu que o Rossi tinha pegado 2 pênaltis no meio de semana num jogo de Libertadores. Foi dar a cavadinha, não conseguiu, Rossi defendeu e ainda tirou aquela onda para cima do atacante corintiano. E já por volta ali aos 25 da primeira etapa, o Yuri Alberto teve outra chance clara também, mas acabou parando de novo na defesa do Rossi, que nos duelos da primeira etapa o Rossi venceu todas ali contra o atacante camisa 9 do Corinthians. E assim, né, o Corinthians, como eu disse, foi realmente um domínio absoluto do Corinthians na primeira etapa para cima do Flamengo. O Flamengo só foi começar a criar algumas chances já lá por volta dos 40 da primeira etapa. Realmente um primeiro tempo irreconhecível da equipe de Felipe Luiz, mas o Corinthians não tinha nada a ver com isso, jogando em casa com o apoio do seu torcedor, totalmente embalado. O Corinthians também precisava vencer. Fez um excelente primeiro tempo, ficou faltando o gol, e a gente sabe que em jogos assim, principalmente contra o Flamengo, você não pode perder tantas oportunidades assim. Realmente, embora o Corinthians tenha finalizado muito mais vezes, né, tem nem comparação o número de finalizações do Corinthians na primeira etapa contra o Flamengo, e tenha dominado a primeira etapa, bom, não conseguiu achar o seu gol. Mas o melhor estava por vir, porque todos os gols da partida saíram na segunda etapa, já por volta dos 2 minutos. Yuri Alberto, ele mesmo, conseguiu dar a volta por cima e marcou um belo gol, conseguindo dar um drible para cima de Léo Ortiz e finalizando e vencendo o goleiro Rossi, abrindo o placar para o Corinthians com 2 minutos da segunda etapa, levando a torcida ao delírio. Ele até chegou a se emocionar. É como eu disse, né, cara? Geralmente futebol é assim, cara, o cara ele vai de 0 a 100 muito rápido, é 880, e ele não se deixou abalar pelo pênalti perdido na primeira etapa, conseguiu corrigir ali marcando um belo gol no início do segundo tempo, mas não deu muito tempo de comemorar, porque Arrascaeta, o camisa 10, simplesmente dominou com a direita e finalizou com a esquerda, coisa muito rápido, deixando tudo igual no momento, né, que o Corinthians vinha um pouquinho melhor, o Flamengo conseguiu fazer o seu gol. Né? Então assim, foi um primeiro tempo dominado pelo Corinthians, o segundo tempo, na minha opinião, o Flamengo foi melhor. Aí o Flamengo deixa tudo igual com um golaço de Arrascaeta, que já chegou a 14 gols no Campeonato Brasileiro em 22 jogos, mais de 20 participações em gols direta nesse Campeonato Brasileiro, realmente o camisa 10 do Flamengo resolvendo mais uma vez. Como eu disse, né, se o primeiro tempo foi dominado pelo Corinthians, o Flamengo fez um segundo tempo muito melhor, claro. Foi um jogo completamente diferente, não sei se o Flamengo estava cansado pelo jogo do meio de semana, que foi decidido nas penalidades, né? Mas o Flamengo, por conta também da sua qualidade, do seu elenco e tudo mais, começou a fazer algumas substituições, e isso acabou sendo um fator decisivo para essa partida de hoje, para o Flamengo conseguir buscar a virada. O Corinthians também mexeu, mas as substituições do Corinthians, né, não tem o mesmo nível de qualidade, nível técnico do Flamengo, por exemplo. Entrou o Thales Magno, entrou o Vitinho, até que o Vitinho conseguiu, né, fazer um belo chute já ali por volta dos 40 do segundo tempo, mas 2 minutos depois, Luiz Araújo, que tinha entrado, né, também na segunda etapa, fechou ali a vitória do Flamengo. Araújo fez o gol da vitória do Flamengo, o gol dos 3 pontos, gols que faz com que o Flamengo abra uma vantagem para cima do Cruzeiro ainda maior. Ele depois de receber um belo passe de Carrascal, que também fez uma partidaça, na minha humilde opinião, foi o melhor ali por parte do Flamengo. Sei que vão frisar ali nos jogadores que marcaram os gols, mas o Carrascal fez um jogão, no ator, deu assistência ali pro gol da virada, marcado pelo Luiz Araújo, que estava bem fresquinho na partida ainda, entrou e, como eu disse, né, foi o fator decisivo ali para sair com a vitória. O Flamengo foi as mexidas, é muita qualidade. Sai Samuel Lino, entra o Luiz Araújo e ele consegue ali já conseguir fazer o gol que deu a vitória à equipe rubro-negra. Flamengo, que no próxima rodada vai enfrentar, por exemplo, o Cruzeiro. Então, ou seja, o Flamengo consegue vencer hoje, aproveita a rodada que foi boa, né, para quem estava brigando pela liderança, vence o Corinthians, um jogo totalmente difícil. Mesmo o Corinthians com muitos desfalques, fez um bom jogo, mas como eu disse, perdeu muitas oportunidades. E quando você perde muitas oportunidades como equipes tão qualificada tecnicamente, que é o caso da equipe rubro-negra, que mesmo quando não faz uma boa partida, tem jogadores que podem decidir em poucos toques,
Geralmente costuma acontecer isso, beleza? E assim terminou o jogo, Flamengo 2, Corinthians 1. Comenta aí a respeito dessa vitória do Flamengo, que segue líder do Campeonato Brasileiro e agora já com uma gordura para cima do vice-líder. Também temos que falar do clássico vovô, porque teve clássico hoje entre Fluminense e Botafogo, jogo de 4 horas da tarde, e deu o Fluminense conseguindo quebrar uma sequência aí, né, de jejum, de vencer clássicos contra o Glorioso. O Glorioso já tinha 8 jogos contra o Fluminense, 8 vitórias. O Fluminense quebra esse jejum amargo aí. Fluminense que agora tá sob o comando de Zubeldia, no primeiro jogo já estreia, né, num clássico e consegue uma boa vitória para cima do Botafogo por 2-0, gols marcados por Germancano e também por Lima. Assim o Fluminense superou seu rival, abre mais 3 pontos, continua ali na primeira página da tabela, volta a vencer, como disse, né, quebra um jejum chato aí em clássicos contra o Botafogo, e Zubeldia já estreia com o pé direito junto com o Fluminense que inclusive deu aquela gastada do Botafogo ali nas redes sociais, que aquelas provocações, né, cara, o ADM não pegou leve pra cima do Botafogo, realmente coisa de futebol, aquele tipo de brincadeira, né, que é aquela brincadeira saudável, né, cara? Realmente ali, claro, pra quem perde é ruim, mas pra quem costuma vencer, deu aquela gastada de tirar aquela onda pra cima do seu rival, comenta aí. Bom, e o Palmeiras também, que tinha jogado mais cedo, tinha uma oportunidade de assumir a liderança, né, provisoriamente, porque tinha jogado antes do Flamengo e já sabia do resultado de ontem do Cruzeiro, foi jogar na casa do Bahia, mas quem saiu com um triunfo foi o tricolor de aço. Bahia venceu com um golaço de Ademir, a lá Lionel Messi, e consegue vencer o Palmeiras num jogo, né, um belo jogo, um bom jogo, mas o Bahia não deu chances para o Verdão que perdeu essa oportunidade aí, perde, acabou sendo um resultado também, além de ser um resultado primeiramente melhor para o Bahia, também de certa forma foi um bom resultado também para o Flamengo, que venceu mais tarde, né, venceu agora há pouco, e assim o Palmeiras ali perdeu uma oportunidade de pontuar, né, e até mesmo ali assumir a liderança, passar o Cruzeiro, assumir a liderança provisoriamente, né, mas acabou parando ali no triunfo do Bahia, que vence, continua ali no G6 de Campeonato Brasileiro e vence simplesmente o Palmeiras, um desafio muito grande, mas o Bahia não deu chances para o Verdão. Outro bom jogo às 6h30, que foi uma partida com 4 gols entre Bragantino e Santos. O Bragantino abriu o placar por volta dos 30 do primeiro tempo com o Lucas Barbosa, mas o Peixe conseguiu buscar virada, né, no início da segunda etapa, né, Lautaro Dias e depois Barreal marcaram ali o gol que deu a virada ao Peixe, mas o Bragantino conseguiu empatar e deixar tudo igual já na reta final. Pedro Henrique marcou o gol que deixou 2 para o Bragantino, 2 para o Santos, um pontinho para cada, jogo bastante movimentado, jogo de 4 gols. O Santos conseguiu fazer o mais difícil, que foi buscar a virada, mas acabou cedendo um empate já na reta final. Jogo bastante movimentado, jogo que mexe ali com aquela parte ali intermediária da tabela, mas um pontinho para cada, um belo jogo, né? Um jogo de 4 gols, mas ficou tudo igual no clássico. Também eu preciso falar do jogo de mais cedo, tem um jogo às 11 da manhã, que foi a vitória do Grêmio sobre o Vitória por 3-1. Grêmio que vem na sequência boa aí, né, dos últimos 9 pontos, conseguiu ganhar 7, e esses foram os jogos de hoje, se eu não me engano tem algum jogo amanhã, mas eu não tô lembrado agora, beleza? Galera, esse foi o vídeo de hoje, comenta aí como é que tá seu time no Campeonato Brasileiro, seu time tá na parte de cima da tabela, tá brigando pelo título, seu time tá na parte intermediária, tá brigando por uma vaga na Libertadores, seu time tá naquela fasezinha de Sul-Americana, ou seu time tá na zona do rebaixamento, comenta aí. Como eu disse, meu nome é Vamos Ferreira, eu sou o Vulgo Fute, comenta aí, se inscreve e vem fazer parte da família Vulgo Fute, a família que mais cresce no YouTube, e eu conto com o seu apoio, beleza? Valeu!